paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós vamos dar início a mais um estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus, e vamos basear esse nosso estudo no livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos dar início a esse estudo, dando uma introdução sobre o livro de Apocalipse. Para isso, nós vamos ler 5 versículos, ou 4 versículos da Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, e depois o mesmo capítulo e o versículo de número 19. Nós vamos dar início lendo com os queridos irmãos. Você que está nos assistindo, que Deus possa te abençoar. Porventura você esteja chegando agora e queira se inscrever, se quer se inscrever em nosso canal, clique ali, se inscreva, ative o sininho e você receberá então as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Chegará então em primeira mão para você, meu irmão, minha irmã. Aqui, versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 19: escreve essas coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aqui então no versículo 19 está a divisão, as 3 divisões ou 3 seções do livro de Apocalipse, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Primeira coisa que nós devemos de observar: na ilha de Patmos, aonde aqui o apóstolo João, já idoso, teve que trabalhar. Então ele foi levado a esta ilha de Patmos como escravo e teve que trabalhar nas minas e nas pedreiras. E ali então, nesse local, ele recebe a visão do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, Jesus Cristo revelou as coisas que ele então escreveu no Apocalipse, aqui neste livro, o único livro profético do Novo Testamento. Então, é o Apocalipse, que foi escrito entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo. Pois bem, meus queridos irmãos, quando nós lemos aqui o versículo 1 que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Aqui nós vemos que o próprio Jesus revela para João aquilo que é a respeito mesmo dele próprio, da sua palavra. Se nós olharmos então o versículo de número 19, nós vamos ver essa seção, as 3 divisões do livro de Apocalipse. Versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tens visto. E qual que é as coisas que João então tem visto? Aqui se refere à visão que João tinha visto ali, do próprio Jesus glorificado. Se nós olharmos aqui no versículo 9 em diante, nós vamos ler que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, num domingo. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta,
que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Olha só, então essa visão é o primeiro ato do Apocalipse, ou a primeira seção ou divisão, conforme você queira entender. Então vamos usar aqui a primeira divisão do Apocalipse, que se encontra então no capítulo de número 1. São as coisas que vistes. Foi então o que o próprio Jesus revelou para João. E aqui ele pediu para João escrever as 7 igrejas da Ásia. Então aqui está as 7 igrejas que nós acabamos de frisar para os irmãos, que no decorrer dos estudos nós vamos então falar sobre cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas, na qual, totalizando então toda a igreja hoje de Cristo, que serve a Deus com fidelidade, que nós aplicamos ainda para os nossos dias. São padrões bíblicos para nortear a nossa fé, para levarmos mais perto de Jesus, mais perto do céu e da santificação em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui está o primeiro ato do Apocalipse, que nós continuando nosso estudo aqui no versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quem são estes 7 castiçais de ouro? Lemos o versículo 20 e vamos entender quem é os 7 castiçais de ouro, que representa. Olha o versículo 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, os 7 castiçais representam as 7 igrejas, que perfazem então toda a igreja hoje que existe no mundo, igreja de Cristo, igreja lavada no sangue do Cordeiro. Versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Este semelhante ao Filho do Homem refere-se a Jesus. E trazendo uma aplicação para nós podemos dizer com toda segurança que Jesus está passeando no meio da sua igreja ainda hoje, através do Espírito Santo. Jesus está conosco através do seu Santo Espírito. Quando ele virou e viu os 7 castiçais e o Filho do Homem, ele viu as vestes do Filho do Homem, que era vestido até os pés. Aqui fala de santidade, aqui fala de pureza, aqui fala de decência, aqui fala do ornamento do cristão, que é uma vida de decência, uma vida com ordem, uma vida que não se mostra o seu corpo para ninguém, é um corpo de Cristo, literalmente, eu e você, porque dentro de nós habita o Espírito Santo que está nesse castiçal, que é a igreja. Ele é santo, o nosso corpo é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Cuide, zele pelo teu corpo, que é templo, é morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que uma vestidura até os pés, comprido e cingido pelo peito com um cinto de couro. O cinto fala aqui da verdade. O cinto aqui, ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré, que ele está bem equipado. O cinto fala de proteção, das vestiduras espirituais. Aqui também a Bíblia vai dizer o seguinte: e na sua cabeça os cabelos eram brancos como a lã branca. Aqui está falando de experiência, aquele que muito sofreu por nós na cruz do Calvário. Aqui o próprio Jesus é a própria sabedoria, aqui que veio a este mundo dar a sua vida
Jesus Cristo, o mestre por excelência. E também a Bíblia vai nos dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Aqui, os olhos como chama de fogo nos mostra Jesus Cristo, que penetra aquilo que está oculto, aquilo que ninguém vê. Jesus está enxergando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor estão observando aqueles que são bons, os que são maus, os justos e os injustos. Meus queridos irmãos, aqui para mostrar a onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, nós podemos dizer o seguinte: se tiver uma mesa escura, num quarto escuro, e uma pequenininha pulga preta, você pode ter certeza, ali ninguém está vendo, mas Jesus enxerga aquela pulguinha preta lá naquela mesa escura, no quarto escuro. Jesus enxerga tudo. É por isso que nós andamos em amor, andamos em santidade, andamos, porque os olhos do Senhor estão nos contemplando, e cuidamos para não resvalar os nossos pés, porque Jesus está vendo. Aleluia. Se acaso nesta tarde alguém tem resvalado os seus pés, tem se afastado da presença de Jesus, Jesus também está aqui, está te contemplando, e Ele diz para você: retorne à casa paterna, porque os atos teus estão diante de Deus. Se arrependa e retorne, que Jesus te dá vitória, meu amado irmão e irmã. Versículo 15: os seus pés como latão reluzente, como que se tivesse sido refinada numa fornalha. Aqui está falando de Jesus, que Ele tem poder, meus irmãos, para assim Ele pisar em Satanás. Ele com os pés como latão reluzente está falando de Jesus. É amor, mas também Jesus é justiça. Aleluia. E também a continuação, versículo 15, que diz assim: e a sua voz como a voz de muitas águas. A voz de Jesus treme toda a terra. A voz de Jesus, quem não se para e não se cala quando ouve a voz de Jesus, que é de muitas águas. Versículo 16: e ele tinha à sua destra 7 estrelas. Lemos ali que as 7 estrelas, versículo 20, que são 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. Os anjos aqui não é o anjo espírito ministrador, os anjos de Deus, não. Aqui é um anjo de Deus, mas é os pastores das 7 igrejas que foram enviadas essas cartas pelo João a esses pastores. E a Bíblia vai dizer mais, que ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Aqui está falando, sabe o que, meus irmãos? Da espada do Espírito, a palavra de Deus. E também diz mais: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O sol no seu auge, ninguém consegue ficar olhando muito tempo para o sol a olho nu. Assim, irmãos, muito menos se nós olharmos a glória de Cristo, como Ele está agora no céu, na majestade, ninguém consegue ficar em pé. É por isso que aqui, versículo 17: e eu vi, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Aleluia. Ele viu a glória e majestade do Filho do Homem, Jesus Cristo, mas agora glorificado. Ele viu isto, e quando ele viu, ele caiu por terra como morto. Mas a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ele, a sua mão direita, e disse: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Versículo 18: e o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo, João, para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte
e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte. Alguém só morre se Jesus permitir, porque ele tem autoridade. Chave aqui representa a autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Aleluia! E o versículo também de número 19 diz assim: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Vimos aqui as coisas que tens visto, é o que nós vemos aqui, a visão de Cristo glorificado que João viu, e Jesus então pediu para ele escrever as 7 igrejas, e as coisas então que são, as coisas que são, vai do capítulo 2 até o capítulo 3, que são as 7 cartas da Ásia Menor. Por que as coisas que são? Porque as coisas escritas neste livro, as 7 igrejas, ela então perdura até hoje, até que existe céu e terra. Esta mensagem é para nós, essa mensagem é válida para hoje. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer vão do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse. Que Deus te abençoe nessa pequena introdução aqui do capítulo de número 1. O próximo vídeo, meus queridos irmãos, nós vamos começar falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Vamos trazer uma aplicação para nós, aquilo que está registrado aqui, começando no próximo vídeo, o capítulo de número 2, falando sobre a primeira carta à igreja de Éfeso. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você antes de encerrar, e quero orar, e depois da minha oração, nós vamos encerrar então para a glória de Deus Pai. Soberano Deus, amado Pai, aqui estamos na Tua presença tão maravilhosa. Senhor, neste momento iniciamos, Senhor, mais um estudo bíblico da Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui para transmitir a Tua Palavra, por isso que o Senhor nos deu esse título do nosso canal, Anunciando a Palavra de Deus, com Adilson. Senhor, neste momento eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre aquele que está escutando, está vendo este vídeo, aqueles que ainda vão ver, que o Senhor venha abençoar cada um. Eu quero Te agradecer a todos quantos estão inscritos em nosso canal, Senhor. Eu quero agradecer a todos quantos hão de se inscrever ainda. Eu quero agradecer, o meu intuito maior é glorificar o Teu nome através da anunciação da Tua palavra, e também, Senhor, que vidas sejam confortadas, consoladas, edificadas, fortificadas na Tua palavra, e que Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, e que vidas venham se render aos Teus pés no decorrer desse estudo bíblico. Tudo isso, Senhor, eu Te agradeço por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, meus queridos irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.